Marcada desde sua formação por um caráter de entroncamento, em 1867, a cidade foi atravessada pelas estradas de Dom Pedro II, e os remanescentes dessa presença ainda podem ser notados na malha urbana. As ferrovias Centro-Leste e MRS ainda cortam a cidade, que é interceptada também por importantes eixos rodoviários, como as BRs 393 e 040, fazendo com que a cidade tenha fácil acesso a importantes centros comerciais e forme um dos maiores entroncamentos rodoferroviários do Brasil. Ainda, ela possui o encontro de três importantes rios da região que deram origem ao seu nome, sendo eles Paraibuna, Paraíba do Sul e Piabanha, formando o único delta triplo fluvial do mundo. Essa variedade de conexões alinhou seu crescimento ao processo de industrialização brasileiro, com ênfase em logística e transporte, atraindo inúmeras fábricas ao longo dos anos, o que fomentou seu desenvolvimento de um forte centro comercial e o crescimento de uma economia ligada à indústria que passa por uma grave crise após os anos 1980. Nesse momento, com a crescente dívida externa brasileira e o colapso das ferrovias, tem o início do processo de falência de sua maior indústria, a fábrica Santa Matilde. Indústria mecânica brasileira consagrada internacionalmente, que era especializada, entre outros, na fabricação de vagões de trens e demais componentes ferroviários. A partir disso, inúmeras outras empresas também fecharam as portas, o que desencadeou uma grande desarticulação do setor secundário local e, consequentemente, um período de recessões. A cidade segue na tentativa de restabelecer sua economia e dita vocação industrial, e aos poucos vai sentindo o aumento de incentivos fiscais. O estímulo financeiro que chega é muito associado à sua localização privilegiada em relação ao escoamento de matéria-prima e produção intra-Brasil, que de fato acabaram tornando a cidade muito atrativa para trabalho e negócios. E como parte das consequências desse processo de expansão e retração vinculada ao parque industrial, a cidade vai sentindo os impactos também na paisagem. Emancipada politicamente há um pouco mais de 80 anos, a cidade tem uma estreita relação com seus eixos fluviais, sendo delimitadas por terras originárias da tribo dos índios puris, que por não aceitarem o aldeamento pelos colonizadores, tornaram-se nômades, espalhados por regiões próximas a bacias hidrográficas, como é o caso de Três Rios. Tendo seu histórico exploratório documentado a partir da abertura do Caminho Novo. A época do desbravamento da região é ligada ao ciclo do ouro, sendo intensificada quando bandeirantes e faiscadores atingiram a foz do rio Paraibuna, que nasce em Minas Gerais, no rio Paraíba do Sul, na região de Três Rios. Logo no século seguinte, foram sendo registrados os primeiros vestígios de ocupação estrangeira, como o núcleo de Nossa Senhora de Montserrat, que tinham como intenção a diminuição do contrabando de mercadorias. E a primeira menção quanto à toponímia Entre Rios ocorreu no requerimento de posse da região por Antônio Barroso Pereira, futuro, na época, Barão de Entre Rios. A região cedida pela coroa viu seu povoado aumentar em função da sua localização privilegiada entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, começando dessa forma a serem documentados os primeiros feitos das vizinhanças de Nossa Senhora de Bem Posta e São Sebastião de Entre Rios, que introduziram a cultura cafeicultora local, iniciando um processo de desenvolvimento econômico local que acabou se estagnando junto com a decadência do café no Brasil. Com isso, a região passou a subsistir da agricultura e pecuária de corte, que posteriormente virou pecuária leiteira. E todo o cenário exploratório ligado ao campo muda seu rumo mediante a inauguração da rodovia União e Indústria, o que aos poucos vai convertendo a cidade em um importante centro comercial. Mesmo com os melhoramentos locais, a atual cidade só foi se tornar um distrito do município de Paraíba do Sul em 1890, conquistando sua independência política em 1938, num desmembramento onde o Entre Rios continha as terras do distrito de Montserrat, atual Afonso Arinos, Areal e Bem Posta.
Próximo da década de 50, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, se instala na cidade de Volta Redonda e em 1950 é concluída a abertura da rodovia Rio-Bahia, atual trecho Luz-Meira da BR-393, que conecta as cidades. Todo esse processo de busca do desenvolvimento, do crescimento econômico local e em, em contradição com a paisagem urbana, conseguem ser muito bem descritos através dessas 4 imagens sínteses, onde conseguimos ver a primeira capela religiosa da cidade, que foi demolida para dar espaço à primeira rodoviária local, que hoje já não é mais a principal rodoviária, já é conhecida popularmente como Rodoviária Velha, e por já não cumprir mais o seu papel de grandes movimentações financeiras, ela já teve sua movimentação enquanto rodoviária pausada, entrou para uma reforma e dessa reforma, a única coisa que a gente consegue ver evoluindo entre as imagens de 2014 e 2017 foram as vagas de carro, o que não mudou tanto em relação ao ano de 2023. Onde é possível perceber que o crescimento econômico local sobrepõe a busca, o interesse por a preservação da memória e dos bens culturais da cidade. Dito isso, foi feita uma pesquisa para entender se as legislações da cidade andam em consonância com esse crescimento econômico. Assim, foram analisados os planos diretores da cidade. O primeiro plano diretor foi em 1968, onde a cidade já vinha sentindo uma série de interferências, né, na sua malha urbana, e só regulamentava 25% do município. Ele só foi revisado depois de 1990, onde nessa revisão todo o território da cidade já é incluso e já é possível notar uma mudança na abordagem de como o território é visto, inclusive incluindo parâmetros de preservação do meio ambiente, definindo zonas de preservação ambiental e parâmetros para construção. Outro aspecto interessante dessa versão do plano diretor é a citação de Furnas como uma das regulamentadoras dos limites de ocupação urbana quando relacionados aos corpos hídricos. Isso em função do reservatório de Sapucaia, que é o Simplício 21. De modo que a empresa deveria definir restrições quanto à implantação de edificações em áreas propensas a inundações. Não fica explícito qual seria essa delimitação, no entanto, essa cláusula é extinta nas próximas versões. Com isso, a próxima versão foi em 2006, e essa versão entrava em consonância com o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que enfatiza a responsabilidade das prefeituras quanto ao desenvolvimento federal e que esse desenvolvimento só é pleno mediante a gestão democrática da terra, que deve incluir participação popular e o cumprimento da função social da cidade e propriedade, garantindo segurança e sustentabilidade ambiental, entre muitos outros. O Estatuto da Cidade definiu uma data limite para que todas as prefeituras revisassem seus planos diretores alinhados às novas diretrizes, e a revisão do plano diretor de 1990 de Três Rios coincide com essa data limite estipulada pelo Estatuto da Cidade. Assim, pela primeira vez, o plano diretor de Três Rios trata sobre patrimônio, mobilidade, cultura e esporte, ganhando, assim, aspectos do novo Estatuto Federal. Até o momento da pesquisa, o plano diretor mais recente era do ano de 2013, onde ele seguia em consonância com táticas em prol da diminuição das desigualdades, como o planejamento de habitações sociais, trata de preservação histórico e vitalidade da cidade, e também acrescenta as macrozonas de Três Rios, urbana, rural e ambiental, e subdivide a zona urbana em urbana consolidada, dirigida e em expansão territorial.
Com isso, fica nítido que a cidade tem suas legislações ainda muito jovens, porém segue evoluindo nas suas cláusulas, no entanto, com pouca adesão popular ainda a essas normas. A cidade possui 97% da população concentrada em áreas urbanizadas. Mesmo tendo significativo espaço rural, como a gente consegue ver no mapa esquemático que eu desenvolvi para facilitar o entendimento das macrozonas, a macrozona urbana contém as aglomerações urbanas em diferentes estágios de estruturação, qualificação e consolidação. A macrozona rural corresponde à fração mais oriental do território da cidade, onde se observa uma ocupação territorial dispersa e de baixa densidade demográfica. A macrozona ambiental é a parcela que, por suas fragilidades geológicas, tem restrições no modo de uso e ocupação. Nesse mapa estão marcados pelos APPs hídricos de topo de morro e florestas. E para além da situação geográfica de cada zona, elas também possuem características muito distintas. A zona consolidada é a que possui maior adensamento populacional, justamente por conter mais edifícios. Suas ruas e calçadas tendem a ser melhores, mas também não é via de regra. Os bairros mais distantes do centro, mesmo estando dentro do raio consolidado, possuem menos infraestrutura urbana. A zona continuada segue esse ritmo com infraestrutura ainda mais inacabada. Isso é ainda mais intensificado nos núcleos dispersos, onde o caráter é quase o aglomerado a ser construído, muitas vezes sem calçamento, pavimentação adequada e por aí vai. Na intenção de esclarecer melhor as subdivisões locais, foi iniciada a produção de um mapa esquemático de abarramento, já que o PD de 2013, que era o mais recente até o momento dessa pesquisa, citou a intenção de produzi-lo a partir de uma lei complementar, só que essa lei não foi encontrada. A partir disso, o desenvolvimento do mapa de localidades, ele se tornou um foco do trabalho e, através do mapa censitário do IBGE, do texto final do Plano Diretor de 2013 e do auxílio de moradores de diferentes localidades da cidade, foi desenvolvido um esquema contendo alguns bairros para melhor compreensão das subdivisões locais, sendo desenvolvida uma lista atualizada com acréscimo de localidades em relação ao PD e ao mapa censitário do IBGE. A identificação dessas regiões é aproximada e não englobou todos os limites populares e de vivências que muitas vezes ocorrem dentro do próprio bairro. Como exemplo, os moradores do bairro Monte Castelo identificam uma subdivisão denominada Espinhaço e outra Populares. Cada uma com características territoriais e formação históricas diferentes. O mesmo ocorre em Santa Terezinha, que possui a microrregião do Multirão, como a Vila Isabel, contendo Mãe Preta, e assim vai sucessivamente. E o mapa esquemático consegue auxiliar no entendimento de que o centro urbano de Três Rios fica concentrado na região noroeste e que Bem Posta, por exemplo, acaba realmente sendo um núcleozinho disperso e por isso exige também uma gestão à parte. O cruzamento das localidades, principais massas d'água e principais eixos estratégicos indicados no mapa de abarramento permite um entendimento de um retrato mais abrangente de Três Rios, com a presença da água no espaço urbano e dos eixos que cruzam a região. Mediante o cenário atual da cidade, essa pesquisa foi iniciada no intuito de ter um panorama das intervenções urbanas, legislativas, que resultam na conformação da cidade atual. Este olhar permite apontar a importante trajetória onde o rodoviarismo sobrepôs até mesmo construções históricas. Foi possível observar que toda a legislação da cidade ainda é muito jovem, o que está em concordância com muitas moradias em locais inapropriados ou fora dos parâmetros urbanos atuais. Hoje, a preocupação sobre o equilíbrio ambiental ela é representada formalmente, porém ainda é sentido uma baixa adesão aos códigos de uso e habitação do solo, o que mantém muitas moradias sofrendo diferentes tipos de risco. E aos poucos o estudo foi mostrando que uma cidade com grandes potencialidades vem sofrendo muito frente ao aumento de suas fragilidades urbanas, como a violência, a degradação ambiental e situações de calamidade pública. O levantamento do processo de expansão
de Três Rios e o desenvolvimento de um mapa de barramento são ações importantes para a identificação do crescimento da cidade, para além dos limites consolidados. E esse material pode representar um importante aliado para a determinação das necessidades locais, definição de políticas públicas, contribuindo, por exemplo, com diretrizes de implantação de espaços de educação, saúde, dadas novas demandas relacionadas às novas ocupações. E a contribuição dessas informações não se restringe ao atendimento de demandas, mas também a observação de vetores de crescimento e o desenvolvimento de ações estratégicas capazes de minimizar riscos para a população e danos ambientais, como resultado de implantações inadequadas. O planejamento a partir de uma leitura completa do território possibilita avaliar os interesses e possibilidades locais e, ao mesmo tempo, atender a população oferecendo espaços de qualidade, envolvendo minimamente mobilidade, saúde, educação e recreação. Esse artigo é um dos desdobramentos do meu trabalho final de graduação, denominado Vulnerabilidade Socioambiental, Município de Três Rios, aprovado no ano de 2021 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da ERJ, orientado pela professora e arquiteta e urbanista Patrícia Drasti. Também contou com a orientação do engenheiro ambiental e professor Sadi Júnior, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto de Três Rios.